Opa, bom Opa, tudo dia, bem, Guilherme? Bom dia, rapaz. Coisa tudo boa bem? tê-lo aqui. Prazer. Muito bom. Guilherme, eu já queria, antes até de apresentar, agradecer ao Augusto Ventura, que é seu colega, né, do IBDR, Isso. que organizou esse bate-papo aqui com a gente, com essa temática tão relevante, e estamos muito felizes de recebê-lo aqui para esse bate-papo nessa manhã de quinta-feira. Então, fica aí nossa gratidão, nossos cumprimentos ao doutor Augusto Ventura. O Guilherme é casado com a Alessandra, pai da Annelise e da Helena, tem trabalhado como teólogo público, também na comunidade de Esperança, trabalhado muito aí com essa ideia de um escopo universal, tentando entender a relação do mundo natural com a fé. Tem formação na Escola Superior de Teologia do Mackenzie, mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor de Teologia por vários anos, tem também sido diretor do Labri Fellowship e trabalha também com a visão de Abraham Kuyper e muita coisa boa aí. Que prazer tê-lo aqui, viu, Guilherme? Coisa Prazer, boa. prazer. Muito bom. Guilherme, sobre esse impacto da espiritualidade, Aham. com essa influência, né, positiva na cultura, assim, sobram os exemplos históricos, né? É impressionante quando você vai olhar para a história, pegando, lógico, desde antes da reforma, você tem dados, depois a própria reforma protestante, Uhum. depois você tem ali David Livingstone, o grupo Clapham lá com Wilberforce, né? E aí os exemplos, a minha pesquisa de doutorado é sobre a medicina missionária, aí você entra lá com Hudson Taylor, com Peter Parker, missionário na Índia, e enfim, aí é história que não acaba mais. Para você, quais, dentre os aspectos que mais a espiritualidade influencia a cultura, para você, quais são os mais significativos? Então, essa é uma boa questão. Eu acho que eu tendo a concordar com alguns pensadores, como, em termos bem gerais, mesmo divergindo de particularidades, Sim, como o Paul Tillich, ou Hermann Doivert, numa outra tradição, o Christopher Dawson, em outra tradição também, o Dawson é um católico, o Tillich um luterano liberal e o Doivert um isso. reformado conservador. Mas todos vão entender, e se a gente quiser pegar alguém, T.S. Eliot vai na direção similar, eles vão entender que a espiritualidade ela é profunda e formativa para a cultura. Toda cultura tem uma espiritualidade. Então, a gente pode pensar assim, que uma cultura, de repente, ela pode dispensar a espiritualidade, ou que uma civilização ela pode escolher se quer ou não quer ter espiritualidade, mas eu concordo com esses autores em que isso é inevitável, sabe? Eu penso Interessante. que a dimensão de profundidade, que é essa posição do indivíduo e da coletividade em relação ao absoluto, ela está inevitavelmente presente. Inevitavelmente presente. E a questão é que essa relação pode ser boa ou ruim. Ela pode ser doente ou ser saudável, mas ela está sempre presente de alguma forma. E num segundo nível, aí sim a gente pode falar sobre a influência do cultivo de certas práticas espirituais aí relacionadas com uma religião ou com outra religião, qual o impacto que isso tem na sociedade. Então são dois níveis de influência diferentes. Existe uma profundidade espiritual compartilhada numa sociedade, mesmo que ela não esteja engajada em atividades intencionalmente religiosas. Sim, Mas em algumas instâncias, como igrejas ou universidades, ou
enfim, na mídia cultural, pode emergir essa consciência, essa discussão explícita da espiritualidade. Então, ela pode estar presente implicitamente, mas eventualmente ela pode se tornar explícita. E aí você tem, por exemplo, isso que você ilustrou, né? Que é, por exemplo, uma atividade médica com interesses missionários, com propósitos humanitários e que conscientemente vincula princípios espirituais com suas atividades. Então, esse é um outro nível também de influência. Mas, nesse caso, é uma coisa mais consciente, né? Ok. Então, eu acho que, de qualquer jeito, a espiritualidade está lá, mas ela pode estar de modos diferentes. Muito bom. Então, seria mais ou menos como o fermento. Necessariamente você não vê, mas ele está ali e está influenciando. Sempre. Eu acho que ela está sempre presente. E, como eu disse, autores diferentes às vezes mostram isso de forma diferente. Tanto é que, às vezes, assim, você precisa de certo distanciamento para olhar histórico, às vezes para olhar uma civilização, e perceber ou entender como é a influência espiritual naquele momento, naquela denominação, entendeu? Naquela civilização, melhor dizendo. Né? Eu tive uma conversa agora sobre igrejas e eu estou ainda com os temas na cabeça. Mas é isso, às vezes você precisa de um pouco de distância para entender o peso de certa espiritualidade na constituição daquela forma de vida social, de vida política, de vida cultural que caracteriza uma civilização. Então, às vezes você precisa disso para enxergar, né? Mas tem coisas que dá para ver de perto, né? Que são essas atividades mais explícitas. Interessante. Guilherme, uma vez eu vi uma reportagem com o Dalai Lama e eu fiquei assim tão pesaroso de não conseguir guardá-la ou trazê-la de volta. E aí o pessoal perguntava, falou assim, Dalai Lama, e a ação social no budismo? Ele falou assim, ação social é coisa de cristão. E aí eu me lembrei do Chesterton, quando ele diz, né, que muitas espiritualidades são introvertidas, né? Elas têm um caráter centrípeto, enquanto, via de regra, a espiritualidade cristã está te empurrando para fora. Você acha que é por aí? Totalmente, isso é totalmente verdadeiro. O Chesterton usa até uma expressão interessante, né, quando ele faz uma comparação dos santos católicos com as imagens dos sábios orientais, né, como no budismo, por exemplo. Então ele faz isso, algumas pessoas até não ficam muito felizes com essa comparação, mas ele viu alguma coisa. Ele observa que a posição de lótus, né, que você tem no budismo, envolve uma espécie de imersão espiritual interna, né? Então é meditativo, é mais autoconsciente nesse sentido, né? Mais para dentro. E os santos católicos, eles vivem de olhos arregalados, né? E o Chesterton tem essas sacadas geniais, assim. Então ele quer dizer com isso que o cristianismo tem esse traço extrovertido, né? Ele está olhando para o mundo, ele está em contato com a realidade. Esse é até um ponto que Chesterton, também num outro livro dele muito interessante, o Tomás de Aquino, em que ele faz a interpretação dele, Tomás de Aquino, ele diz isso, no finalzinho do livro. Ele mostra como Tomás de Aquino é um pensador que força a igreja da sua época a olhar para fora, a perceber que encontrar-se com a realidade de Deus é encontrar-se com a realidade inteira, né? Se conectar com o mundo, com a vida. E isso é o espírito da catolicidade, né? Que não é só da Igreja Católica Romana, é de todo o cristianismo, mas que se expressa com cores diferentes, dependendo da denominação. Mas aí ele diz o seguinte, que o homem foi feito, Deus fez o homem para a realidade. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, faz parte da tradição cristã essa preocupação com as coisas da matéria e da história. Isso faz parte da tradição cristã. Tanto faz parte que pode ser exagerado, como foi, e o cristianismo acabou sendo berço de algumas ideologias que
colocam toda a esperança na transformação histórica, né? Então, tanto, por exemplo, o capitalismo enquanto sistema, quanto o socialismo enquanto ideologia eles nasceram no berço judaico-cristão, né? Pegando emprestado ideias cristãs. Mas o cristianismo, quando está no seu melhor, ele não fica consciente de Deus esquecendo da matéria e da história. Isso não é possível, porque no cristianismo o personagem central, que é Cristo, é Deus encarnado, né? O Verbo se fez carne. Então, é um Deus que é mais importante do que a matéria, mas que se uniu à matéria. Então, por isso, os cristãos sempre têm essa questão de se preocuparem com vida intelectual, com casamento, com vida afetiva, com questões políticas. Historicamente, sempre se envolveram com a universidade. Às vezes as pessoas se preocupam aí com denominações, igrejas cristãs que não envolvem com a vida intelectual, mas se você olhar historicamente, as universidades ocidentais nasceram do cristianismo. Então, independente do quanto indivíduos ou pequenas igrejas compreendem o que é o cristianismo, historicamente, ele é essa fé que se volta para Deus e simultaneamente para o mundo e as questões sociais, evidentemente, né? Isso é muito claro, né, na tradição cristã. E no Brasil é engraçado, né, Guilherme? Porque o pessoal parece que não enxerga essa perspectiva, né? Eu não sei por que cargas d'água, quais aspectos históricos, ou a própria falta do estudo, parece que as pessoas não conseguem perceber isso. Parece que você precisa de desentupir muitos poços para as pessoas enxergar isso, né? Verdade. Agora, Guilherme, qual que é o ponto de equilíbrio, então, né? Vamos colocar assim, essa devoção a Deus, a palavra não é muito boa, né? Eu preferiria muito mais uma espiritualidade sadia, mas enfim, essa relação com Deus e essa relação com o mundo, com a realidade ou com a cosmovisão, você falou que há essas tensões, às vezes, na história e esse desequilíbrio. Tanto, às vezes, do mosteiro, né? E não é totalmente negativo, a gente sabe que tem coisas fenomenais, mas quanto, de repente, de um lado, de um olhar para a sociedade, uma atuação social que abandona também essa relação. Onde que você acha que se perde? Qual que é o ponto de equilíbrio para manter essa saúde? Boa, isso é uma boa questão. Isso não é uma coisa simples de integrar, não. Numa obra muito importante aí, A Secular Age, foi traduzido pela Loyola, Uma Era Secular, do Charles Taylor, ele fala sobre esse processo da modernidade. O protestantismo influenciou muito o Ocidente no sentido de... Isso começou no próprio cristianismo ainda católico romano, e quando a reforma protestante acontece, isso é aguçado. Ele legitima a ordem temporal. Então, essa legitimação das coisas ordinárias e a ideia de que não faz sentido existir uma classe dedicada a coisas espirituais superiores e uma outra dedicada a essas coisas ordinárias. Então, essa legitimação das coisas ordinárias como parte da vida, que ela, como eu disse, tem origem, né? Uma origem antiga, mas amadureceu com a reforma, gerou a gente pode dizer assim, uma tentação, né? Para usar a linguagem teológica cristã aí. Gerou uma tentação, que é exatamente do esquecimento do fundo espiritual das coisas. Então, o mundo ficou mais opaco nesse sentido. Descobrindo a beleza das coisas ordinárias, o homem ocidental se esqueceu daquela forma antiga, clássica de ver o mundo, que não é só cristã, você tem também na cultura grega, de ver algo divino se mostrando nas coisas. Então, os gregos viam isso. Né? Para os gregos, claro que alguém pode dizer assim, isso é por causa isso é uma manifestação religiosa antiga. Isso tem a ver com a mitologia. Os gregos divinizavam forças naturais, como outros povos faziam, e com a mente racional isso foi abandonado.
de forma alguma. Então vejam que o principal discípulo de Sócrates, né, Platão, ele construiu uma filosofia, e você não tem que ser platonista para entender o ponto, em que se reconhece que as coisas materiais, elas refletem alguma coisa que é racional, pessoal, moral, bela, divina e que está além deles. Né? De alguma forma está além deles. Então, claro, tem cosmogonias aí para tentar explicar como se associaram essas realidades superiores com as realidades do devir, né, da matéria. Então ele dá uma solução, Aristóteles dá outra, mas essa intuição de que tem algo que transcende a opacidade e a relatividade das coisas materiais e temporais, ela estava presente. E o cristianismo ofereceu uma outra resposta que, na minha opinião, claro, como cristão, acho que supera a resposta grega a respeito disso, mas os modernos, descobrindo a relevância das coisas ordinárias e se preocupando com o controle tecnocientífico das coisas, né, que é a razão instrumental, começou a esquecer de que a ordem, a beleza, a racionalidade estão nas coisas, mas elas são maiores do que as coisas. E daí você tem esse mundo opaco. E alguém pode pensar assim, não, a gente superou essa forma de pensar, por isso que nós somos modernos. Mas quando a gente adota uma relação puramente instrumental, o sentido das coisas desaparece. Vejam que paradoxo. A gente descobriu que as coisas ordinárias, a matéria e a história, são ricas de significado e têm um valor em si, e aí a gente começa a se dedicar a essas coisas, e de repente essa relação morre. E você tem isso com a razão instrumental, né, que é a mesma mente tecnocientífica de usar as coisas, esquecendo que existe a beleza, a moral, a personalidade, fins superiores, transformou essa mente instrumental se transformou em uma máquina de moer gente nos totalitarismos, nas guerras do século XX, né? Então, Horkheimer falou sobre isso e outros mentes importantes aí da teoria crítica apontaram esse problema. Claro que eles não têm uma resposta cristã, mas a resposta dos cristãos a gente não pode pensar que é possível desencantar o mundo, achatar o mundo, esquecer a dimensão espiritual e que a nossa vida vai continuar bem. Não vai. Porque você vai olhar o próximo e você não vai mais ver uma personalidade, vai ver uma máquina, um animal. Porque não existe finalidade, não existe sentido, transcendência, beleza, verdade, nada disso. Então, eu penso que a história não acabou com a modernidade. Modernidade é uma etapa do Ocidente e já deu para a gente perceber que a gente precisa achar um jeito de integrar as coisas. Então eu queria dizer assim, onde eu quero chegar, Léo, é que isso não é um problema de cristãos, como integrar a dimensão espiritual e a atenção às coisas ordinárias da história e da matéria. Isso não é um problema de cristão, isso é um problema do homem ocidental, a gente tem que resolver isso. Né? Como a gente não desprega da realidade temporal histórica, mas ao mesmo tempo não esquece da dimensão espiritual. Eu não respondi ainda a sua pergunta, mas eu quis colocar que isso não é um problema de gente religiosa, isso é um problema de todo mundo. É um problema do homem ocidental que a gente tem que encarar. E eu realmente penso que, para o Ocidente, abandonar o cristianismo apenas agrava essa situação. Apenas agrava. Eu acho que é necessário retomar a visão cristã e, nesse sentido, muito mais fiel aos antigos e que não está necessariamente em contradição com as inovações da modernidade, de que as coisas temporais e históricas e materiais são importantes porque algo divino transparece nelas. Mas a gente não vai alcançar essas coisas divinas e superiores ignorando a história e a matéria. Eu gosto de usar a analogia do vitral, sabe? O vitral é bonito, ele tem uma beleza, mas a beleza só aparece porque tem uma luz por trás dele. E quando está escuro, à noite, você não vê a beleza do vitral.
Então, quando a gente olha para o vitral, a gente está olhando para o vitral e ao mesmo tempo sendo agraciado pela luz que ilumina o vitral. Eu acho que a gente precisa achar alguma forma de integrar isso. A Sim, gente não precisa, para se lembrar de que a gente depende de Deus e que a gente precisa ter espiritualidade, a gente não precisa esquecer as coisas materiais. A gente precisa perfeito, olhar com outros olhos. Né? A gente perfeito, precisa ter humildade de reconhecer que sem uma luz divina, os vitrais da vida não são nada. Mas isso não significa perfeito. que eles são simplesmente nada. Eles são os Sim, meios para essa luz chegar. perfeito, perfeito. O Lewis, né? A, a fé cristã é semelhante a uma retina. Você não a vê, mas através dela você pode ver todas as coisas, né? Diferentes, né? Realmente, ele fala sobre a fé dessa forma, né? Não é? Como o Sol, né? Ele até herdou Isso, essa imagem de Aristóteles, né? Ele herdou de isso, Aristóteles, né? Então essa ideia de que realmente através da fé, através do cristianismo, a sim, gente a gente enxerga as outras coisas, enxerga melhor as isso, outras coisas. Às vezes as pessoas querem saber isso. Qual é a prova que o cristianismo é verdadeiro? Isso é difícil. O cristianismo não é uma verdade isolada, como um azul igual a dois, ou o queijo mineiro é o melhor do Brasil. Não é assim. Não é uma verdade desse nível, né? É muito sim, mais nesse sentido, embora envolva verdades assim, sim, o cristianismo dá um enquadramento que ilumina a realidade de modo mais completo, de modo mais perfeito. integral, que incorpora muitas experiências, experiências emocionais, experiência da racionalidade moderna, uma forma de mais sadia de enfrentar a ambiguidade da vida, e integra, como eu disse, matéria e espírito. Então, é isso que é o peso do cristianismo, é Legal. que ele é mais integral, ou na linguagem cristã tradicional, ele é mais católico, né, nesse sentido. Ele Isso, universaliza melhor as coisas. É por isso que ele não morre. Né? As pessoas é, continuam retornando ao cristianismo, elas se sim, afastam e retornam. Elas esquecem isso. e lembram de novo. E aí, Os próprios, diga. os próprios problemas criados dentro dele são resolvidos dentro dele mesmo, né? Emerge uma nova força, né? Às vezes, assim, tem coisas que o cristianismo não resolve. Eu posso até dizer isso, Sim, sem nenhuma sim. temor. E a gente deve ter Não crise, né? quem é Sim, cristão deve ter essa honestidade, né? Para admitir isso. sim, O que eu penso é que até mesmo as ambiguidades e problemas insolúveis da vida, é, eles, eles são mais claramente expostos e nós ganhamos mais recursos para suportá-los sim. na tradição cristã do que fora. Mas Uhum. eu não penso que a gente também deva escolher uma tradição espiritual porque ela resolve tudo. Né? Lógico, Eu nem acho isso no caso isso. do cristianismo. Eu acho que Deus, se um dia ele se manifestar para nós, ele resolve tudo, mas a Sim. nossa tradição de fé não resolve tudo. O que eu acho é que. Mas eu acho que a vida fica mais rica, sem dúvida. Fica mais cheia. Legal. O Guilherme, dentro ainda dessa questão da influência da espiritualidade na cultura, o homem dito pós-moderno, né, se é que a gente pode colocar assim, hipermoderno, enfim, tem todas essas definições, ele se pretende mais espiritual, né, do que o moderno. Sim. E, e aí, apesar dessa pretensão, você percebe o Brasil como o país mais ansioso do mundo, os Estados Unidos como o país mais depressivo do mundo, o Japão como o país que tem mais burnout no mundo. Isso seria exatamente o que você está colocando, essa ausência de sentido, essa espiritualidade que não tem tanta conexão com a realidade? Como você vê? Essa é uma ótima questão. Eu estou até procurando aqui, se eu acho o título exato que eu coloquei.
Eu vou ter que fazer isso. Eu tenho uma palestra que eu dei há algum tempo. O título é Homo Sentimentalis e Homo Respondens. Então, que se alguém animar aí, pode até depois procurar isso no YouTube, tem disponível lá. Então, eu acho, cara, que assim, a gente tem mais de uma mente e de um paradigma de existência funcionando simultaneamente hoje no Ocidente. Às vezes a gente está aí nas mesmas atividades. A gente está aí trabalhando na universidade, a gente está trabalhando no governo, ou no nosso sacolão ali, cuidando do sacolão. Quem é dono do sacolão ainda? Vocês estão dono do sacolão. Cada um está fazendo as suas coisas. Sim. Mas o paradigma a partir do qual cada um faz não é necessariamente igual. E eu penso que recentemente eu me refiro ao século XX, emergiu um paradigma de articulação da vida interior e da vida moral e dos relacionamentos, que ele herdou muita coisa do cristianismo, mas não é exatamente paradigma cristão. E eu chamo de homo sentimentalis. Philip Heath chamava de homem psicológico. Philip Heath era um antropólogo americano, judeu, e estudioso das obras de Freud, traduziu as obras de Freud para o inglês, e ele cunhou essa expressão para descrever um modelo de organização da existência que é centrado no bem-estar e na felicidade individual. Sim. E esse paradigma, aos poucos, ele foi emergindo. Antes dele tinha o paradigma dominante, era do homo economicus, né, que é o homem eficiente. Então esse paradigma continua operando. O Anthony Giddens chama de enredos, né? Então tem um enredo que você tem os heróis, né? E você imagina o que é um enredo. Pensa em um Steve Jobs, é um herói moderno, né? Da capacidade de imaginação, da criatividade, da gestão, da intervenção no mercado e tal. Então você tem esse modelo do homem eficiente e você tem um outro paradigma, que é o paradigma que foi emergindo mais recentemente. Esse do homem eficiente, do homem econômico, isso é mais antigo, né? Ele vem da ascensão do capitalismo moderno. Sim. E esse outro modelo começa a nascer no século XIX, do homem psicológico, e ele emerge, assim, ele amadurece nos anos 60. Então, em 66, o Riff escreve sobre isso. Em 68, a gente tem aquela revolução estudantil na França e em outras universidades, em que emerge aquele dito, é proibido proibir. E é proibido interditado interditar, né? Os franceses espalham isso chega aqui no Brasil, espalha no mundo todo. E é exatamente o que o Riff está falando, é um indivíduo que ele quer sentir bem e ser feliz. Então, assim, se a gente esquecer por um momento o cristianismo, que tem seu próprio modelo, nós somos socializados num embate desses dois grandes paradigmas, né? Que é o de você ser uma pessoa super eficiente e também de você ser uma pessoa super feliz. E esses dois paradigmas, eles têm uma contradição óbvia, né, entre os dois. Sim. Existe uma contradição, porque é difícil manter essas duas coisas simultaneamente. Sim. E isso leva a um esgotamento muito grande, porque todos os dois são altamente individualistas. Eles te desconectam dos outros para você construir seu projeto. Então você vai ralar muito, trabalhar muito para você ser muito feliz, e você não pode ser muito comprometido com pessoas, nem sua identidade pode depender dos outros, porque é alguma coisa que está dentro de você e que você vai construir publicamente, mostrando isso. Então, essa forma de construir a identidade, eu acho que ela é altamente estressante. Sim. E eu suspeito que esse paradigma está por trás da piora da saúde mental em todos os países onde houve um crescimento, não só do capitalismo de consumo, mas dos ideais modernos de felicidade. Aonde isso aconteceu, o pessoal está ficando cada vez mais estressado. E eu acho que, assim, tem uma teoria para enquadrar isso.
Não é fácil de responder, por isso que eu estou dando essa volta toda, Léo. Sim. Você tem aí a teoria clássica, né, sociológica disso, do Durkheim, né, que associa o sofrimento mental e o suicídio especificamente à fragmentação do tecido social e à autonomia individual, né? Então, se você pegar essa teoria clássica, e se houve mesmo a emergência desses novos paradigmas individualistas, e eu acho que isso explica muita coisa no Ocidente, então é de se esperar mesmo que você tenha um aumento de sofrimento mental, né? E aí? Isso é uma questão de espiritualidade? Sim, porque o seu ideal de felicidade é a sua espiritualidade. Isso é a sua espiritualidade. É o seu ideal. Trata-se da sua espiritualidade, em última instância. Vamos ver se Caiu aqui. volta. Ah, sim. Boa. Voltou. Tá Isso. me Você ouvindo? estava falando da espiritualidade e Tá. felicidade. Ok. Vamos lá. Seu ideal de felicidade é a sua espiritualidade. Então, eu acho que esse é o caso, por exemplo, então, desses ideais modernos. Eles são formas de espiritualidade, mas uma forma de Sim. espiritualidade que na busca só de ser agradado e da sua felicidade pessoal e do seu sucesso, você se desconecta de outras pessoas e a carga da vida quando você vive sozinho é muito pesada. Nós não fomos feitos para Perfeito. isso, sabe? Não fomos feitos para isso. Nós não somos divindades, né? E o Sim. homem moderno eliminou as divindades, mas estabeleceu objetivos altíssimos para si mesmo. E Perfeito. na medida que ele fracassa nisso, ele colapsa. Então, nesse contexto, eu acho que é importante mencionar isso. Tem muita influência cristã positiva na sociedade, mas o paradigma cristão é outro, né? O paradigma cristão não é a busca da felicidade individual, é um outro paradigma. E eu posso mencionar aqui que tem muita evidência de que a espiritualidade em geral, em qualquer religião, e particularmente no cristianismo, favorecem a saúde mental. Isso é um resultado muito interessante da psiquiatria moderna. O professor Alexandre Moreira Almeida, lá da Federal de Juiz de Fora, ele tem um trabalho muito interessante nesse sentido, de mostrar que gostaria até de Fazer essa indicação recomendar o depois. trabalho dele. Ele não é um evangélico, ele é um espírita, né? Mas muito influenciado pelo Sim. cristianismo, e é um psiquiatra, e ele mostrou isso, né? Alexandre Moreira Almeida, não Ferreira. Ele tem artigos sobre isso, sobre como a espiritualidade ajuda na saúde mental. E eu acho que é Legal. exatamente por isso, faz todo sentido. É porque a espiritualidade ajuda a gente a se humilhar, a reconhecer que a gente precisa dos outros, que existe Sim. algo maior do que a minha felicidade individual. Então, Sim. a espiritualidade traz a gente para a realidade nesse sentido. E é Certo. curioso que a sociedade moderna fala tanto de realidade, né, de realidade Isso. histórica, de felicidade individual, de Sim. eficiência técnica, mas, Isso. mas na medida que o indivíduo acha que ele é mais independente dos outros e que ele não depende da natureza, e que não existe divindade, nada disso, ele fica muito autocentrado, fica doente, que é o que está acontecendo, né, Perfeito. com o homem contemporâneo. E aí a minha pergunta é, se a realidade torna o indivíduo ocidental cada vez mais doente emocionalmente, será que isso é a realidade mesmo? Boa. Eu acho Boa. que não. Boa. Boa. É muito interessante, né? Dá a impressão assim, né, Guilherme, que é uma espiritualidade sem o espiritual, ou o mundo, né, do espírito, e sem o próximo, que aí já, né? Exatamente, exatamente. Então, eu diria que essa espiritualidade, ela e aí isso levanta uma questão, já que você colocou aí. Não é só você adicionar espiritualidade, qualquer espiritualidade, necessariamente, que você vai ficar bem. Espiritualidades diferentes envolvem concepções diferentes do ser humano,
do que Sim, é felicidade, do que é certo. o bem. Isso significa que pessoas com espiritualidades diferentes, paradigmas diferentes, vão dar em lugares diferentes. Né? Vão dar em Perfeito. lugares diferentes. Então a gente não pode simplesmente dizer assim, espiritualidade, importante é ter uma, tanto faz qual. Não, você não pensa isso sobre a carne que você come, você não pensa isso sobre o relacionamento amoroso que você vai ter, você não pensa isso Perfeito. sobre a universidade que você vai estudar, você não pensa isso sobre o trabalho que você vai ter, você não pode achar que espiritualidade é uma coisa tão genérica, né, que tanto faz qual. Não, É, não é assim. Existem formas de espiritualidade que podem esvaziar a gente. E eu penso que a espiritualidade moderna, da busca da felicidade e da identidade autônoma, ela está deixando as pessoas doentes. A gente precisa buscar outros caminhos, caminhos antigos e que já foram testados. Né? legal. E penso realmente isso. Boa. O Guilherme, nessa questão da influência positiva da espiritualidade na cultura, é óbvio que os aspectos são diversos, né? A influência no pensamento, a influência naturalmente ou consequentemente na educação, na saúde, no desenvolvimento tecnológico, nas artes e tal. Primeiro, qual que você acha que foi a maior contribuição da espiritualidade cristã? E segunda questão, porque o nosso tempo também já está esvaindo, né? Qual seria para você hoje a maior, a influência mais positiva que os cristãos poderiam dar na sociedade? Ou seja, a influência que a sociedade precisa hoje da espiritualidade é Sim. diferente da influência que já aconteceu na história em outros tempos? Então, você fez duas perguntas e aí no finalzinho você fez uma terceira. Então, vamos para a primeira. Qual a maior contribuição cristã? Eu penso que isso veio rápido na hora que você falou, já está na minha mente. É realmente a ideia de graça. Essa Ah, é a grande contribuição. É claro que tem muito mais coisa na tradição cristã, mas a graça, como o centro do plano divino de revelação, é crucial, né? Você pega ali em Efésios capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios, fala sobre como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em uma obra que é um mistério, que estava oculto e agora foi revelado, né? E lá se diz o seguinte, que tudo isso é para o louvor da glória da graça de Deus. Então parece que no centro do grande plano divino estava mostrar a graça. E a graça é esse movimento de doação, de amor, de entrega, que não tem medo de entregar o que tem, porque acredita que os recursos divinos são inesgotáveis. Então, Deus está sempre dando, porque Ele é infinito. Então, perfeito. não acaba. E a graça entra na vida do indivíduo dessa forma. Jesus é aquele que mostra a graça de Deus porque Ele dá tudo que Ele tem. Mas Ele dá tudo que Uau. tem porque o Pai cuida dele e depois Ele ressuscita, porque não acaba. E então isso instaura uma lógica, uma economia da graça que o cristianismo traz, que é uma economia de servir, de cuidar, de se mover em direção ao outro. E historicamente é o que o cristianismo tem feito. Não é que as pessoas cristãs são boas e perfeitas, não é. Elas fazem coisas erradas como todo mundo e erram terrivelmente, mas quando a fé está funcionando, o que aparece é a graça, o que aparece são os gestos de doação. Os grandes nomes do Legal. cristianismo são isso, são pessoas que fizeram isso. E é uma coisa que é aprendida, que é espalhada, que outras religiões aprenderam, que filosofias seculares tiveram que aprender. Os gregos não tinham nada parecido com isso. Não existia isso no mundo grego. Não existia isso entre os nórdicos, entre os celtas, entre os egípcios, entre os babilônicos, na China. Não existe isso no confucionismo. Não existe isso. Esse milagre da autodoação em esperança, né? Mas é uma contribuição cristã, e aí o mundo há anos está tentando aprender, e tem aprendido, em muitos lugares você vê que isso é aprendido. Sim. Então eu acho que essa é a grande contribuição cristã, que vem do Evangelho, e que pode virar uma ética.
pode ser o jeito que você trata em casa. Vou dar um exemplo. Você tá todo mundo preso aí na pandemia, né? Preso em casa. Sim, E aí as sim, pessoas se machucam em casa, né? As pessoas se mordem, se incomodam. E como que a gente lida com isso? Quando você adota a lógica da graça, você começa a pensar que você não vai exigir nada em troca, que você não vai ficar cobrando centavos, sabe? perfeito, Você não vai ficar perfeito, assim, eu tenho direito de ser respeitado e eu quero as minhas coisas, me dê minhas coisas, me respeita, perfeito, eu estou ajudando, eu quero ser ajudado igual. Sim, não estou dizendo que isso é perfeito. justiça. A justiça tem que ser anunciada. Mas o que, que a lógica da graça faz? Ela faz você pensar assim, eu não vou esperar mais receber, eu não vou dar de acordo com o que eu recebi. Eu não vou fazer isso. Eu Isso, vou dar mais. Eu não vou cobrar. Eu vou dar mais. Se a boa, pessoa me der um pouquinho, eu vou ficar feliz com isso e eu não vou dar só um pouquinho de volta. Então isso é a perfeito, economia da dádiva, é a economia da perfeito. graça. Então o cristão tem que fazer isso. E eu acho que essa é a contribuição. Agora hoje, se você me dizer assim, hoje, o que, que o cristão pode contribuir hoje? Então eu vou dizer Sim, para você o que, que eu acho que nesse momento seria a grande contribuição política cristã para a sociedade hoje. É o conceito de sim, bem comum. É a gente trabalhar por aquilo que onde nós convergimos. Onde é que a gente converge? Porque, inevitavelmente, na política há conflito, tá? Não vou negar isso. sim. Existe o conflito, Olha, existe a divergência, existe o debate. E os cristãos têm pontos que eles divergem do resto da sociedade, não tem como não fazer isso. perfeito, Mas eu acho que o cristão precisa pensar hoje, numa sociedade que está polarizando e se quebrando cada vez mais, ele precisa sim, pensar no seguinte: o que, que é o bem comum? O que, que vai fazer bem para todo mundo? O que é aquilo que, mesmo divergindo, nós dois compartilhamos e sim, nós dois temos que cuidar? Eu sim, acredito que se a gente cuidar de coisas que nos são comuns, isso pode sim, suavizar o debate sobre as divergências. E então os perfeito. cristãos, a partir da lógica da graça, podiam pensar nisso, bem comum. Eu acho que isso é um tema que não é só cristão, tá, Eliel? Mas eu acho que é Lógico, a contribuição. E por último, finalizar, porque você fez uma terceira pergunta, sim, você colocou a questão assim de hoje, né? sim, Se tem uma coisa que os cristãos contribuiriam hoje, que é, se eu não errei a questão, que seria diferente dos outros, não é isso? isso, isso, De outras pessoas. Então, eu acho que o bem comum é um tema que os cristãos podem trazer e outras pessoas podem entrar também. Então não seria esse caso. O que, que só os cristãos podem falar hoje? Então eu diria o seguinte: isso é um outro assunto muito divisível, difícil, mas inevitável. O cristão, porque ele crê que Deus é um e que Deus está acima de todas as coisas temporais, tem uma coisa que ele pode fazer com clareza, que é o seguinte: ele pode olhar para as coisas temporais e não tratá-las como deuses. Ele perfeito, pode relativizar as coisas. Então, o cristão pode, por exemplo, defender o livre mercado, mas a certa altura ele olhar e falar assim: o livre mercado não é Deus, então ele não é tudo. O cristão pode defender o papel do Estado, mas a certa altura ele pode olhar e falar assim: mas o Estado não é Deus. Ele pode votar num candidato e dizer assim: sim, não, esse candidato eu acho que ele é melhor, mas ele é falível e ele não sim, merece ser tratado como Messias. E os perfeito, cristãos muitas vezes falham em fazer isso, mas é o que eles deviam fazer. sim, Eles sim, podem achar valor em tudo, achar valor no mercado, no Estado, sim. na vida política, Educação, na educação, mas eles têm sempre, lembrando que só Deus é Deus, eles têm que lembrar o seguinte: eu não posso pôr toda a minha fé nessas coisas. Então, é o perfeito, seguinte, não ser idólatra. Quem pode dizer isso para o mundo? É quem crê que sim, Deus não é as coisas. Então, tem que crer em Deus, boa, né? Então, acho que o boa, cristão pode fazer isso. É a boa. contribuição dele, singular. Muito bom. E também, dentro dessa questão de olhar para Deus, olhar para o próximo, né, Guilherme? Porque qualquer ação que você tenha, qualquer valor que esmaga o próximo, não faz sentido, né? Não, não tem um mínimo de ressonância com a espiritualidade cristã, né? Exatamente. Eu penso que quando a gente cria deuses, no lugar do Deus verdadeiro, aquela Sim, economia da graça é quebrada. sim, Porque a gente fica intoxicado
por aquela divindade, que pode ser a revolução, pode ser o Estado, pode ser a liberdade econômica, qualquer coisa. A gente fica tão intoxicado por aquilo que aí a gente começa a pensar que as pessoas que não concordam são matáveis, né? Você pode passar por cima delas, elas podem morrer, e a gente não pode pensar assim. Então eu acho que essa crença em Deus, que está além das coisas temporais, é necessária para a gente ver as coisas temporais com amor, mas também com esse realismo crítico, né? Legal. E eu acho que é necessário para dar esse equilíbrio. E eu acho que isso é uma contribuição que os cristãos podem dar. Eu não estou dizendo que eles estão sempre dando assim, né? Eu acho, Lógico. acho que a fé cristã ela é bem melhor do que os exemplos de muitos cristãos. E por isso que eu continuo sendo cristão, né? Eu acho que a igreja na história e o exemplo de Jesus são maiores do que os nossos tropeções. E no momento os cristãos andam tropeçando bastante. Mas mesmo assim, acho que a gente tem uma contribuição que a gente pode dar. E é tão interessante você fazendo esse link aí da contribuição, da graça, né, do bem comum, que a graça é justamente isso. Você só entrega porque recebeu. Então você não deposita numa bolsa de valores para receber com juros e correções monetárias. Você é simplesmente esse entregador, né? Deus deposita virtudes, você entrega a virtude, acabou, tá fechada a conta. Exato. Não, isso não é tão difícil de pensar, sabe? Hoje foi um dia muito bonito aqui. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu tenho tão pouco para dar, não tenho nada para dar, não quero dar também, eu quero guardar tudo para mim. Mas se você pensar bem, a sua vida é cheia de coisas sensacionais que não tem nada a ver com você. O fato de você... Por que você nasceu com 2 braços? Por que você tem ouvidos? Não foi você que fez isso? Isso é muito mais... É sensacional você ter Spotify. Alguém criou o Spotify, não foi você. Mas para ter Spotify, alguém tinha que ter criado os ouvidos. Né? E você levanta de manhã e come. Por que você tem papilas gustativas? Por que existe o bacon? Alguém fez esse negócio. Eu comi bacon de manhã, bacon com ovos. Isso é sensacional, mas existe a galinha. E isso não é uma coisa trivial. Ok? A gente não devia ver essas coisas como algo trivial. Jesus disse o seguinte certa vez: Deus fez o seu sol nascer sobre justos e injustos. A gente não pode levantar de manhã, abrir a janela, ver o sol e achar isso uma coisa trivial. Né? Como muitos adolescentes que levantam em casa e eles têm tudo na vida e se esquecem que receberam. E quantas vezes os adultos agem assim? Eles estão num mundo sensacional, num universo perigosíssimo, vazio, frio, e a gente está nesse planeta, existe oxigênio, luz, vida, alimento, pessoas, e a gente pode encontrar trabalho e família, existe sexo, e tudo isso estava aí, a gente chegou com isso pronto. Então nós temos que trabalhar, esforçar, temos méritos, sim, mas a graça é muito maior do que o que a gente faz. Perfeito. As coisas essenciais são gratuitas, né? São dadas e a gente desfruta delas. Guilherme, muito bom, rapaz, que privilégio. Ficaria aqui umas 2 horas te ouvindo e interagindo aqui com você. O pessoal aí tá amando, muita gente, mas o nosso tempo está acabando. Quero agradecer e dizer para todos aí que depois nós vamos postar esse vídeo lá no Eliel com H, Eliel Gomes de Carvalho, no YouTube, e a live vai ficar também gravada aqui. E, Guilherme, assim, com muita gratidão, cara, eu acompanho os seus escritos, ouço você, tenho uma admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e queria deixar aí para você fazer as considerações finais e deixar algum pensamento aí para a moçada. Tá bom, eu gostaria de recomendar um livro, eu tenho recomendado ele sistematicamente, eu fiquei feliz que ele foi reeditado. Nesse tempo de pandemia, inclusive, ele é particularmente útil. Se chama O Abandono à Providência de Deus, de Jean-Pierre de Caussade. Era um jesuíta, ele escreveu cartas para freiras de um mosteiro que ele era um supervisor, e
ele escreveu essas cartas e, eventualmente, elas guardaram essas cartas e isso foi tudo editado num livro. E é um livro interessante, eu diria que ele é ecumênico no sentido, porque ele é um católico romano que escreveu, né? Eu sou um pastor reformado, Sim, mas é um livro que explora a importância da providência de Deus para você viver o dia a dia. E de você legal. se submeter à providência de Deus e encontrar ali, no dia a dia, o chamado de Deus para você servir. Então, eu queria recomendar esse livro, né? Nesse tempo em que Legal. a gente tem sido tão contrariado, tanta frustração, Sim, eu recomendo demais, Jean-Pierre de Caussade. Há alguns anos a gente tem trabalhado com ele aqui em Ladri, Brasil, e inclusive o podcast de espiritualidade da Igreja Esperança, que chama Os Sacramentos do sim. Momento Presente, essa expressão foi cunhada pelo Jean-Pierre de Caussade. E eu Ah, acho que é um legal. bom complemento para as nossas discussões sobre espiritualidade no dia a dia. Muito bom. Guilherme, Deus abençoe, hein? Muito. Obrigado Amém. mesmo Obrigado pelo aí. seu tempo, disponibilidade, sua dedicação, esmero em aprender, em conhecer, em trazer isso de forma tão lúcida para todos nós. Que Deus continue abençoando muito sua vida. E a você que participou com a gente, um grande abraço. A gente volta aí toda semana no nosso Bora de Live. Grande abraço, gente. Deus abençoe. Valeu, Guilherme. Abraço, gente. Bom dia para vocês. Bom dia.